Agora a gente inicia uma nova fase aqui na coluna para colocar na conversa também o infectologista, o Dr. Nelson Barbosa, ele que está conosco para tratar sobre a vacinação infantil. Está conectado via telefone aqui. Dr. Nelson, obrigado pela gentileza de nos atender, a gentileza de estar conosco aqui no Band News Manaus para trazer essas informações para os nossos ouvintes. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael Campos, bom dia, Rosene Carvalho e bom dia, senhores ouvintes. Muito bem, a gente vai começar aqui então essa entrevista com pergunta nossa, doutor Nelson, mas daqui a pouco tem perguntas de pequenos aqui também sobre a vacinação infantil. A pergunta que eu quero fazer, a primeira é a seguinte: segundo uma pesquisa da Datafolha, recentemente divulgada, foi nessa semana ainda, 79% dos brasileiros apoiam a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid, a maioria, mas tem muita gente que ainda tem dúvidas se é seguro, tem gente que tem até uma convicção, que não sei de onde que vem, de que a vacina não faz bem. Afinal de contas, doutor Nelson, a vacina para as crianças é segura? Vacinar as crianças é mais seguro nesse momento? Com certeza, Rafael Carvalho, Rafael Campos. Nós temos já conhecimentos de que nos Estados Unidos mais de 8 milhões de crianças foram vacinadas e não apresentaram nenhum efeito colateral grave. Ao contrário do que as fake news propagam aos quatro cantos. Então, a vacina é segura. Rosiane, quer fazer pergunta? Sim, doutor Nelson, acho que a grande questão, a maior dúvida e que preocupa todo mundo, preocupa quem idolatra essa corrente de fake news, mas também quem não idolatra, que fica na dúvida a respeito da vacina sobre essas informações de mortes de crianças, de registro de morte, um número que não era verdadeiro, falso, divulgado pelo ministro da Saúde, que depois foi desmentido pelo próprio Ministério, mas diminuiu o número, mas existe essa divulgação de dados de crianças que morreram após vacina. Eu queria que o senhor explicasse o que significa esse número, se de fato morreram crianças após serem vacinadas e em que balança os pais devem colocar esta informação diante desse avanço da pandemia e de a gente ainda estar em pandemia e novas variantes, possibilidade de novas variantes. Vejam bem, quando iniciou a vacinação dos adultos, eu não sei se vocês lembram, também noticiaram vários óbitos em relação ao uso da AstraZeneca. Foi trombose, a moça morreu de trombose. Quando há uma morte relacionada à vacina, essa morte ela é investigada e nós só vamos ter uma noção do que realmente aconteceu após 30 dias de uma perícia médica muito bem feita. E todas essas mortes que foram colocadas como se a vacina fosse a culpada, não foi. Essa moça, por exemplo, foi em São Paulo, ela tinha uma comorbidade, ela tinha uma doença de base, entendeu? Então não foi a vacina que a matou. Ela ia morrer sem se vacinar ou se vacinando. Então, a gente espera que estas mortes não tenham relacionamento com a vacina. Porque, vejam bem, se nos Estados Unidos, a Europa já vacinaram mais de 10 milhões juntos e nós não temos nenhum relato de óbito relacionado à vacina, por que no Brasil essas mortes iriam estar relacionadas com a vacina? Doutor Nelson, outra coisa interessante também para perguntar é a seguinte: as pessoas que estão com receio da segurança da vacinação para as crianças sempre citam, por exemplo, que na bula da vacina tem alguns efeitos que podem acontecer, a questão da miocardite. E aí eu queria perguntar do senhor, afinal de contas, qual é a chance de acontecer um caso como esse que está na bula ali, e se é mais seguro você tomar a vacina e se proteger dos efeitos da Covid-19 ou ficar sem a vacina para se proteger de eventuais efeitos da vacina? Olha, muito boa essa tua pergunta, o Rafael Campos, porque é o seguinte, se você for ler a bula da dipirona, que é um antitérmico, um analgésico usado mundialmente, você vai ficar surpreso com os efeitos colaterais que ela pode causar também. Mas nem por isso a gente deixa de tomar dipirona. No caso da vacina, a relação entre miocardite e o uso da vacina é uma criança em cada 7 milhões de vacinados. Olha a diferença. Agora, se você colocar
as crianças que têm Covid, a frequência de miocardite é muito maior. Então é melhor tomar a vacina e evitar uma doença que pode te causar danos irreversíveis. Até hoje nós temos pessoas que não conseguem sentir o cheiro normal das coisas, que não conseguem sentir o gosto. Até hoje tem pessoas que têm problema no pulmão. Isso tudo sequela da Covid. Eu queria fazer uma última pergunta, porque é uma dúvida que eu tenho recebido também até de amigos meus. Ontem, tu tá ouvindo, Rafa? Estamos ouvindo, pode prosseguir. E na sequência a gente entra aqui com as perguntas das crianças para o senhor, doutor, mas é o seguinte, embora a Anvisa tenha, inclusive ontem, novamente voltado a repetir que, embora sejam emergenciais, elas não são vacinas de teste, elas não estão usando as pessoas como cobaias neste momento, resta a dúvida de que esse tempo de análise em relação às crianças, os pais acham que não é o suficiente para as possíveis consequências no futuro no organismo das crianças. Existe esse risco tão avassalador para as crianças em relação a essa vacina e de não se saber o efeito dela a longo prazo no organismo? Olha, Rosane Carvalho, para haver liberação de qualquer medicamento, de um imunizante como a vacina contra a Covid, são feitos vários estudos. E aí, nós temos o seguinte, esses estudos, eles têm a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Então, essa vacina só é liberada depois que ela passa pela fase 3, que é justamente o uso em voluntários, como teve com todas essas vacinas que foram liberadas pela Anvisa. Então, as consequências já deveriam ter aparecido nessas pessoas, porque o N de pessoas que participam de uma pesquisa dessa é muito grande. Por isso, nós, como médicos, pesquisadores e definidores de opinião pública, nós temos que incentivar o uso da vacina, porque ela não é um teste, não é um experimento. Não existe isso. Isso é fake news. As pessoas tentam manipular as pessoas que não têm um conhecimento científico para que não sejam vacinadas. E é o que nós estamos vendo, hein? Essa terceira onda, ela é a onda dos não vacinados. Pode ver, as crianças estão adoecendo muito mais, por quê? Não foram um grupo que foram vacinados. Os idosos estão adoecendo muito menos, por quê? Porque se vacinaram. Ou estão adoecendo, mas não estão sendo internados, nem em enfermaria, nem em UTI, porque se vacinaram. Doutor Nelson, agora a gente vai iniciar então aqui perguntas de pequenos para o senhor responder. Tem crianças aqui, a gente acionou alguns pais aqui, algumas crianças, para trazer algumas dúvidas. E a gente vai começar pelo pequeno Luiz Eduardo, de 9 anos. Eu convido o senhor a acompanhar, por favor. Oi, meu nome é Luiz Eduardo, eu tenho 9 anos e quero saber como foi feita a vacina. Por que demorou tanto para criança tomarem a vacina? Muito bem, esse foi o Luiz Eduardo, de 9 anos. Tá com você a palavra, doutor Nelson. Alô? Oi, estamos lhe ouvindo. O senhor conseguiu ouvir o áudio? Alô? Oi, doutor Nelson, o senhor escuta a gente? Bom, eu acho que a gente está tendo algum problema aqui com o telefone do Dr. Nelson Barbosa, infectologista, que nós convidamos aqui para participar dessa entrevista, trazendo aqui a resposta para dúvidas eventuais em relação à vacinação infantil contra a Covid-19. Temos o contato com o Dr. Nelson novamente? Tá ok? Tá funcionando? Vamos verificar aqui. Dr. Nelson, agora. O senhor me escuta agora? O senhor conseguiu ouvir a pergunta do Luiz Eduardo? Consegui, sim. Então vamos lá. Consegui. Bem, Luiz Eduardo, é o seguinte, a vacina, como é que ela é feita? Você perguntou. Ela por exemplo, no caso a Pfizer, que estão autorizados as crianças usarem, ela foi feita de um RNA mensageiro, a tecnologia muito mais recente das vacinas, ao contrário de como é preparada a Coronavac. A Coronavac, ela foi preparada do vírus da Covid inativado. É justamente a vacina, na sua essência mais
milenar que tem. Quase todas as vacinas foram feitas de ou vírus inativado ou bactéria inativada. Assim, no caso da Pfizer, que está autorizada a vocês, é um RNA sintético simulando o RNA do vírus. Então é uma vacina de muito boa tecnologia. E por que a demora das crianças tomarem? Porque é o seguinte, na primeira onda, as pessoas mais atingidas eram as pessoas acima dos 40 anos. E aí o que os pesquisadores fizeram? Eles selecionaram grupos para a fase 3 só de pessoas acima dos 40 anos, não usaram crianças. Por quê? Naquela época as crianças adoeciam muito pouco ou quase nunca, apesar de levarem o vírus para os seus avós, para os seus pais, porque eles levavam da escola para dentro de casa. Então, neste primeiro momento, não teve uso em experiência em crianças. Só agora, recentemente, quando os pesquisadores começaram a perceber que vacinando os adultos iria ficar como um grupo vulnerável às crianças, eles resolveram fazer a pesquisa direcionada para as crianças. E as duas vacinas que se mostraram úteis em crianças foram a Pfizer, que já foi liberada para vocês, e agora, recentemente, se eu não me engano, ontem, a Anvisa liberou a Coronavac também para ser usada em crianças. Doutor Nelson, agora a pergunta é da nossa ouvinte de 5 anos, a Beatriz. Por que chegou a vez das crianças e os adultos já tomaram? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Porque chegou a vez das crianças, né, dos adultos. Eu acho que eu respondi já parcialmente na primeira coisa, mas eu vou relembrar para a Beatriz. Beatriz, é o seguinte, é que naquele primeiro momento, as pessoas que eram mais atingidas eram os adultos. E aí os pesquisadores direcionaram a pesquisa, principalmente em fase 3, só para esse grupo. E agora, recentemente, é que como começou na segunda onda e nessa terceira onda, as crianças começaram a adoecer, os pesquisadores começaram a usar os imunizantes nessa faixa etária, dos 5 aos 18 anos. Por isso que agora vocês estão elencadas para o uso do imunizante. Porque como os adultos já estão quase totalmente protegidos, o vírus vai partir para quem não está protegido, como está acontecendo. Muitas crianças estão adoecendo e sendo internadas, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui nós já tivemos 67 casos, só de crianças com Covid. Pergunta agora aqui do Miguel. Miguel tem 11 anos e tem pergunta para o senhor, doutor. Qual a diferença da vacina das crianças para a vacina dos adultos? Olha, a diferença, ela só é na concentração, porque elas são iguais. Por exemplo, o adulto, uma dose do adulto eu posso usar para imunizar 3 crianças. Pra você ver, então, a quantidade é mínima, são 10 microgramas. O adulto são 30 microgramas. Então, eu uso 10 microgramas, uma dose bem menor, e eu tenho uma resposta muito boa quando eu uso em criança. Essa é a única diferença. Tem mais uma pergunta aqui do Miguel, eu vou juntar aqui, Rose, já emendar a pergunta, que é bem interessante também, para o doutor responder. Vamos lá. Por que o tempo de espera de 20 minutos após a vacinação? Olha, muito boa essa pergunta, dias, viu? Né? Acho que é o período logo depois de vacinar, né? Aí fica em observação, né? Ah, sim, certo. Sim. Muito boa pergunta, viu, Miguel? Esse tempo, ele permite com que as pessoas que aplicaram a vacina presenciem ou não se você tiver uma reação alérgica. Por isso que é importante essa permanência dos 20 minutos, tá? Às vezes as pessoas reclamam, os pais reclamam, mas por quê? Porque às vezes a pessoa que está lá, ela não consegue explicar isso, ou não tem o conhecimento disso, né? Mas é isso, é uma reação imunológica que pode acontecer. Não tem pessoas que têm alergia à dipirona? Ela nunca sabe,
Mas quando você aplica dipirona, e daqui a pouco aparece aquela coceira no corpo todo, aquelas placas vermelhas. Então, é por isso esse tempo. Ok, agora a gente vai ouvir a pergunta da Maria Eduarda, de 11 anos. Se eu estiver contaminada e tomar vacina, eu vou apresentar sintomas graves? Olha, ao ser imunizada com a vacina, e é isso que a gente tem presenciado, as pessoas podem até se contaminar, mas elas não vão apresentar sintomas graves, tá? Não vai ser internada numa UTI, correr o risco de ser entubada e morrer. Então, por isso que a gente tem que estimular cada vez mais as pessoas a se vacinarem, porque só a vacina é capaz de nos tirar dessa pandemia. Doutor, tem uma questão também que ela perguntou aqui, a Duda, que é a seguinte: ela não sabe se está contaminada, porque alguns parentes testaram positivo para a Covid, mas ela não fez o teste. Ela convive com os parentes, mas ela não fez o teste e não tem sintomas. Aí ela está com medo de estar contaminada e não saber tomar a vacina. E aí, como é que fica? Olha, com certeza o ideal seria ela ser testada, porque ela tem contato, porque pode estar acontecendo o seguinte: ela pode ter se infectado, mas ser uma portadora assintomática, entendeu? E o portador assintomático, ele pode ficar de 72 a 96 horas com o vírus, transmitindo para outras pessoas, mas não adoece. Então, o que ela tem que fazer? Ou ela procurar um local para ser testada, e aí, em negativo, fazer uso da vacina. Se positivo, espera 5 dias e se vacina. Muito bem. Tem alguma pergunta, Rose? Alguma coisa para a gente fazer ainda, ou a gente pode encerrar aqui? Não, eu acho excelente. É importante reforçar o que o doutor disse. A gente pede até que ele, na mensagem final, deixe isso. Aquela dúvida a respeito da miocardite, ele deixou muito claro que o risco desta doença é muito maior para quem contrai Covid do que para quem vacina, né? E em relação a essa coisa que não tem segurança nos testes, e ele falou que há uma série de fases, há uma série de questões que são muito complexas, que certamente as pessoas que falam no Facebook, no senso comum, não têm a menor noção do que falam, mas que há sim, há órgãos que estão demonstrando extrema responsabilidade com a saúde da população brasileira, com as dores que essa população já passou nesses 2 anos todos, e que esses órgãos é que estão avaliando, indicando que sim, a vacina é recomendável e é confiável. Rose, doutor Nelson, tem uma pergunta que chegou de um ouvinte que é bem interessante aqui. Não tem o nome do nosso ouvinte aqui, mas o final de telefone dele é 4849, e ele pergunta o seguinte: por que quando os adultos tomaram a vacina lá no início não tinha esse tempo de espera de 20 minutos logo após a aplicação, 20 minutos de observação, e as crianças têm? Qual que é a diferença? Porque nós verificamos que, por exemplo, como adulto, ele já foi exposto a várias medicações, vários agentes etiológicos, várias coisas, o sistema imunológico dele já está, como a gente diria, mais experimentado, entendeu? Agora, é claro, poderia ocorrer uma reação. Isso daí a gente não afasta, né? A criança já é o contrário. O sistema imunológico da criança ele é muito mais aguçado e tem uma resposta muito mais eficaz, muito mais vigorosa no primeiro momento. Por isso que é importante a criança ficar os 20 minutos em observação. Muito bem, doutor Nelson Barbosa, muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade de estar conosco aqui para prestar esses esclarecimentos, responder perguntas aqui dos ouvintes, dos nossos pequenos ouvintes, também as crianças que participaram aqui conosco, viu? Obrigado pela participação, um grande abraço. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Rosiane Carvalho, obrigado por mais uma coluna de política aqui conosco, e a gente sempre tratando dos temas mais importantes, né? Inclusive trazendo aqui esclarecimentos na coluna também. Grande abraço. Adorei a pergunta das crianças, a participação aqui na coluna de política. E muito obrigada, Rafael, por ter essa visão aí da importância de abrir espaço para essas questões aqui.